apagão tecnológico que a gente pode ter nos próximos anos. Eu vou citar aqui 2 dados muito interessantes para passar a palavra para vocês. Nessa coluna da Cris, que já foi convidada para o podcast várias vezes, mas agora o Nubank vai fazer a IPO, está no período de silêncio, não pode vir, né? De acordo com um estudo realizado pela McKinsey, por conta da pandemia do Covid, a digitalização de empresas e consumidores avançou em 8 semanas, o equivalente a 5 anos. Então a gente teve um grande avanço por necessidade, comércios fechando, o pessoal teve que se virar no digital. E as empresas, mesmo com o desemprego aumentando aqui no Brasil, a procura por profissionais da área de tecnologia cresceu muito. E o dado interessante é que nós teremos, na verdade, abertas até 2024, cerca de 420 mil vagas de tecnologia, enquanto a gente forma no país cerca de 40 mil profissionais de tecnologia por ano em universidades. Então, não precisa fazer muita conta para ver que é uma demanda muito maior do que a oferta. Então, o preço para contratar esse pessoal vai acabar subindo muito, né? Mas quais as consequências para empresas, para o Brasil no todo, desse apagão tecnológico que a gente pode vir a sofrer? Legal. Eu acho que dá para juntar bastante dos dois conceitos que a gente estava falando aqui, né? Então, um pouco de projetos, né? Então, todas as empresas têm inúmeros projetos para entregar. Nós aqui, Grupo Primo, temos inúmeros, né? Então, teve até uma fala recente do CTO do Nubank, que o mercado recebeu com bastante preocupação, que é uma constatação, na verdade, que ele diz ali que muito do resultado do Nubank nos próximos anos está sendo comprometido por causa da falta de profissionais de tecnologia, né? Então, o impacto, ele é dar continuidade no seu negócio mesmo, e construir produtos, construir novas funcionalidades para os seus assinantes, né? E a gente vê, eu estou na área de tecnologia há mais de 10 anos e a gente ouve falar disso há muito tempo. Pô, vão faltar profissionais, né? Já está faltando, né? Porque eu vejo vocês aqui, outras empresas que a gente tem contato com o pessoal de cima, tá sempre procurando gente dessa área e nunca achando. Então, estão sempre... Ai, fulano vai sair do não sei aonde, traz ele para cá. Você passou o dia todo ontem fazendo o quê? Entrevistas. Entrevistas de emprego. E assim, na prática, mudou muito de 10 anos atrás para agora. Porque agora, a cada 10 contatos que eu tento, se uma pessoa responder para mim que topa conversar comigo, já é muito, porque as outras 9 mudaram de emprego recentemente, né? Então, assim, é muito comum uma pessoa que trabalha com tecnologia hoje receber 50, 60 mensagens no LinkedIn por dia com ofertas de trabalho não só locais, como globais. Então, tem a questão da moeda também que joga contra a gente, né? Então, é realmente desafiador o cenário. Muito desafiador. Não tenho nem como expressar aqui, é realmente preocupante. Mas a gente tem caminhos aí para conversar. Não, te dando um exemplo aqui. Teve uma vez que o Andy, que é um dos nossos programadores aqui, que virou sócio, inclusive, do grupo no nosso programa de partnership, né, que é onde você pega pessoas que se destacaram e elas podem comprar uma partezinha do grupo. Até falei para ele que ele está comprando Bitcoin em 2011. É isso que ele está fazendo, né? Ele virou sócio do grupo. Muito bom. E eu lembro que há um tempo ele me passou uma desenvolvedora que foi minha aluna no Viver de Renda. Trabalhava no Itaú e falou, Perini, fala com ela, né? Vende aqui o peixe do grupo, não sei o quê. Mas ela tinha tanta oferta na mesa que é muito complicado. Mesmo assim, né, a pessoa gosta de mim, fala, vai trabalhar aqui, chance de crescer, bababá, o pessoal tá virando sócio. Só que é a empresa canadense pagando em dólar do Canadá, é o cara pagando em franco suíço, em euro. Então é muito, muito complicado. Mas quando a gente fala de tecnologia, não é só o profissional de tecnologia em si. Tem muita vaga para pessoas, como você falou, Mário. É o cara de marketing que, se ele souber usar ferramentas tecnológicas, ele consegue ganhar mais, né? Com certeza. Eu acho que aí a gente tem um caminho muito grande aí também de formar as pessoas no uso dessas ferramentas para elas serem mais competitivas, né? Eu acho que, no fundo, todo esse aspecto de tecnologia, ele impacta a competitividade do país, sabe? Não só a parte de empresas que estão procurando pessoas, mas o nosso crescimento mesmo como um todo, né? E a formação de pessoas de tecnologia é muito demorada, sempre foi muito demorada. Tem essa questão de que já vinha se falando do apagão de tecnologia há algum tempo, mas é que agora eu acho que a gente tem uma junção de 3 coisas. Primeiro, sempre faltou pessoas, mas era mais ou menos. Que faltava, então formava, ficava ali com alguma demanda e oferta, né? Agora a gente precisa de muito mais software. Então também tem números da Microsoft falando que nós vamos construir 500 milhões de aplicativos nos próximos 5 anos. Isso é mais do que existe hoje? Cara, mais do que a gente fez tudo no passado, se parar pra pensar.
Porque, cara, pensa talvez 10 anos atrás, aí você não tinha, pô, todo mundo hoje faz um aplicativo de entrega, não só os grandes aí, mas assim, outras empresas fazendo. Sim, E os eu mais queria vari- fazer um aplicativo Bolutim. Não vai conseguir achar alguém, né? Tô esperando um investidor. Me contatem. Daquelas- Então, exatamente. Então, assim, a necessidade de tecnologia é muito maior e nos modelos de negócio, impacta assim, o modelo de negócio como um todo, né? Tanto que nos últimos anos os CTOs vêm para a parte de estratégia, enfim, com essa preocupação ali, porque o crescimento do negócio depende disso. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu estava lendo a revista Wired e o cara estava falando sobre modelo de negócio, como a tecnologia muda isso, que é o que a gente chama de transformação digital, né? Uhum. É mudar o modelo de negócio. E aí, por exemplo, esse negócio de shared economy, de compartilhar coisas, ele era antigo. O primeiro modelo de negócio para ter esse compartilhamento de bicicletas, igual a gente tinha na rua Sim. antes, é de Aham. 1969. Nossa. Só Aí que remodelaram ele. Eu quero por carta. Então, cara, exatamente. É mais O difícil. cara teve a ideia disso, mas ele deixava as bicicletas na estação, mas aí você chegava, você não sabia se ia ter, você não conseguia achar para devolver. Aí hoje que você tem um aplicativo para isso, aí você vê que o carro do Uber está chegando, ou a bicicleta, enfim. Então, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas de tecnologia para esse centro do negócio, mas a outra questão também são as pessoas, assim, trabalhadores igual a gente, todo mundo hoje está trabalhando dentro do Teams, Slack, Discord, enfim, alguma ferramenta, porque você está trabalhando home office, não tem como você não estar trabalhando num computador. Ou é híbrido ou é home office hoje. Então, essa aceleração também criou um grande desemprego. Hoje a gente vê isso, né? Tem uma curvinha lá também que mostra aumentando o número de empregos e aumentando o número de desempregados por Porque acesso ao substitui computador. Exato. algumas profissões, né? Seria Com isso. certeza. Tem tanto a questão da substituição, quanto a questão... Porque a gente está falando aqui de profissões de futuro, a gente está direcionando para a tecnologia. Só que se você aumentar o espectro aqui de análise, Uhum. quando a gente olha para profissionais de negócio, não de tecnologia, que precisam trabalhar numa empresa mais digital como a nossa, você precisa aprender a se comunicar por um comunicador, que é o Teams, por exemplo, o Microsoft Teams, ou um Slack da Salesforce. E também você precisa aprender a manipular um e-mail. Putz, o que é um inbox? O que é um destinatário? Como que eu faço filtros de e-mail? E tem muita gente que não sabe disso. Isso que a gente classifica um pouco como analfabetismo digital. Então, são duas grandes correntes, né? Então, de um lado, existem pessoas querendo vencer essa batalha de transformar profissionais que têm um pouco uma mente analítica em desenvolvedores de software, cientistas de dados, mas não é para todo mundo. Precisa ser bem analítico, precisa ter uma base matemática. E do outro lado, tem a gente tentando trabalhar essa massa popular que não tem um conhecimento, às vezes não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet. A gente está falando de dificuldades do nosso próprio país. Países subdesenvolvidos têm muito problema nesse sentido. E tentar trabalhar essa galera e levar eles para... Então, quando você for trabalhar numa empresa digital, você tem aqui um conjunto de ferramentinhas que você precisa dominar. Você precisa entender que é um e-mail. Você precisa entender quando você salva um arquivo no celular, se ele está indo para sua HD, se ele está indo para o seu celular, se ele está indo para uma história cloud. sobre isso, lá Nossa, do começo do negócio. Eu tenho muitas histórias sobre isso, porque eu sou realmente quase analfabeta Não é digital. nem sua, é das pessoas que já compraram produtos lá atrás. Ah, Nossa, mas, sim, por é favor, verdade. Janot, continue. Cara. Não, é um pouco disso, assim. E aí tem um meio aí, o meio do caminho, que é... O Mário quando a gente fala de Citizen Developer, né? Tem uma nova frente, não é nova, na verdade era antiga, mas tem uma frente que vem vindo forte aí nas discussões de tecnologia, que é o meio do caminho. O que é? É você construir tecnologias que facilitem para uma pessoa de negócio construir aplicações como se fosse construindo bloquinhos, assim, que a gente chama isso de low code. Então, você consegue subir um app, por exemplo, com funcionalidades simples, sem precisar desenvolver software. Era Então, o que tem um aconteceu meio do caminho. com os sites, por exemplo, lá atrás, que antigamente era muito mais Exato. complexo. Quando a gente foi criar o nosso site, você criou Eu para mim, criei. porque era Eu só desenhei arrastar os tudo. box, não sei o que, era Não bem sei mais fazer fácil. mais Não teve nada. que fazer Olha aí. código nenhum, É. era mais tranquilo. Não, tinha uns negócios lá de cor, que eu queria Então tem cor que retomar as raízes e específica. fazer seu Sim. aplicativo. Deus você do livre, mesmo. não tenho tempo pra isso. Mas o ponto é que era muito mais complexo Era. antes e ficou mais simples a ponto de, com um curso, que na época você pagou R$300, ela Sim. conseguiu criar o nosso site. Sim, sim. Exatamente. Mas acaba sendo uma corrida desses três tipos de pessoas, né? A gente chama de personas. Mas, de um lado, tem esse fluxo querendo levar para a hard tech. Vai chegar um momento que vai acabar ali o volume de profissionais que a gente tem
sei lá, com ensino superior, capacidade analítica para formar em hard tech. Então, você precisa começar a desenvolver e aumentar as iniciativas de low code, que é o que a gente está falando aqui, para pegar uma pessoa de RH e falar, meu, se você precisa fazer um processo para a contratação de pessoas, não dependa do seu time de desenvolvimento. Vem aqui, ó, vou te ensinar algumas plataformas que você mesmo constrói seu aplicativo dentro de uma Microsoft, por exemplo. Sim. Isso é o que a gente chama de low code. Mas para você conseguir fazer um aplicativo de low code, você precisa conhecer, De gente. saber mexer em uma suite Microsoft. Daí tem essa terceira persona, que é a persona do analfabeto digital, que não consegue fazer isso. Então, assim, é uma corrida. A gente tem que formar pessoas nessa esteira.